O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 5. Capítulo 13. Jane abriu um olho e encarou o relógio, que emitia um apito agudo extremamente irritante. Finalmente, reconhecendo que era o despertador, afinal de contas, nunca na vida o ouvira às 2 da manhã, esticou a mão e deu um tapa nele. Aconchegando-se no novo silêncio, perguntou-se por que diabos o alarme tocaria naquela hora horrorosa. Por que ela o programara para tocar naquela hora horrorosa? Não, gemeu Jane para o quarto escuro. Não quero acordar. Só estou dormindo há 4 horas. Mas ela se levantou. Tivera a presença de espírito de deixar a cafeteira pronta, programada para ligar a 1h50. O cheiro de café a guiou, aos trancos e barrancos até a cozinha. Ela acendeu a luz, mas então precisou apertar os olhos contra o brilho ofuscante. Esse povo da televisão é de outro planeta, murmurou Jane pegando uma xícara. Humanos de verdade não conseguem fazer isso todo dia. Com uma dose de café dentro dela, foi mais fácil chegar ao chuveiro. Enquanto a água caía por sua cabeça, ela lembrou que não pretendia lavar o cabelo. Como não contabilizar o tempo para lavar e secar o cabelo quando calculara a hora de acordar, estava oficialmente atrasada agora. Ela gemeu e se recostou na parede. Não consigo fazer isso. Logo depois, Jane se convenceu a tentar. Ela rapidamente passou o shampoo, se esfregou com uma esponja e 3 minutos depois saiu do banho. Com outra xícara de café fumegante à mão, secou o cabelo e passou uma gotinha de brilho capilar para ajeitar os fios rebeldes. Quando se acordava tão cedo, maquiagem era indispensável para disfarçar a automática aparência horrorizada e chocada. Ela aplicou os produtos com rapidez e generosidade, almejando um look glamuroso, tipo acabei de sair da festa. No fim das contas, acabou ficando com cara de quem estava de ressaca, mas não ia perder tempo com uma causa perdida. A moça da televisão tinha alertado para não usar em branco nem preto. Jane optou por uma saia preta longa e justa, concluindo que a moça quisera dizer para evitarem a cor na parte de cima, que era o que apareceria. Adicionou um suéter vermelho com gola canoa e manga 3/4. Passou um cinto preto pela cintura e colocou os saltos pretos ao mesmo tempo que prendia argolas douradas clássicas nas orelhas. Jane olhou para o relógio. 3 da manhã. Poxa vida, ela era boa mesmo nisso. Mas mordera a língua antes de admitir uma coisa dessas. Tudo bem, o que estava faltando? Comida e água para Bobo, que estava escondido. Gatinho esperto, pensou ela. Depois de cumprir essa tarefa, Jane saiu de casa às 3h05. A vaga da casa ao lado continuava vazia. Nem sinal do Pontiac marrom. E ela não ouvira nenhum veículo chegar durante a noite. Sam não voltara para casa. Ele provavelmente tinha namorada, pensou Jane, trincando os dentes. Duh! Ela se sentiu uma idiota. É claro que ele tinha namorada. Homens como Sam sempre tinham 1 ou 2 mulheres, talvez 3 no seu pé. Como não conseguira nada com ela, graças à ausência do anticoncepcional, ele simplesmente passara para a próxima da fila. Babaca! Resmungou ela, entrando no Viper. Ela devia ter mantido em mente suas últimas experiências na guerra dos relacionamentos e não ter ficado tão empolgada. Era evidente que os hormônios passaram na frente do seu bom senso, e ela se embriagara de vinho ovariano, a substância mais potente e destruidora de sanidade do universo. Em resumo, após uma olhada no corpo nu de Sam, Jane entrara no cio. A ideia de desistir daquela ereção de dar água na boca, tão impressionante quando ainda nem tivera a chance de prová-la, era suficiente para fazê-la querer chorar,
mas seu orgulho era maior. Jane se recusava a ser mais uma na legião de seguidoras de um homem, que dirá de suas parceiras de cama. A única desculpa válida que ele tinha seria estar numa cama de hospital em algum lugar, machucado demais para pegar num telefone. Ela sabia que Sam não levara um tiro nem nada. Se um policial fosse ferido, isso apareceria no jornal. A senhora Kulavik teria avisado se ele tivesse sofrido um acidente de carro. Não. Sam estava são e salvo em algum lugar. O problema era onde esse lugar seria e com quem. Apenas por precaução, Jane tentou se preocupar um pouquinho com ele, mas tudo o que conseguiu foi desenvolver o desejo sincero de mutilá-lo. Ela sabia que não devia perder a cabeça por causa de um homem. Essa era a parte mais humilhante. Ela sabia. 3 noivados rompidos lhe ensinaram que uma mulher precisava ficar esperta ao lidar com seres do sexo masculino, ou poderia acabar profundamente magoada. Sam não a magoara, não tanto de toda forma, mas ela chegara bem perto de cometer um erro muito estúpido e odiava pensar que era tão ingênua assim. Mas que idiota! Ele não podia pelo menos ter ligado? Se Jane tivesse uma mecha do cabelo dele, poderia fazer uma bruxaria para amaldiçoá-lo, mas estava disposta a apostar que Sam jamais a deixaria se aproximar com um par de tesouras. Ela se divertiu bolando maldições criativas para o caso de conseguir a mecha. Sua favorita foi a que causaria uma impotência profunda. Ahá! Ele aprenderia a lição quando visse que reação as mulheres teriam ao perceber que a sua cobra se transformara numa minhoquinha murcha. Por outro lado, talvez ela estivesse exagerando. Um beijo não equivalia a um relacionamento. Jane não tinha direito nenhum sobre ele, seu tempo ou suas ereções. Imagine se não tinha. Tudo bem, era melhor esquecer a lógica. Ela precisava seguir sua intuição nesse caso, porque nada mais ajudaria. Seus sentimentos por Sam eram fora do comum, compostos por partes quase iguais de fúria e paixão. O vizinho a deixava mais irritada, com mais rapidez do que qualquer outra pessoa que já conhecera. E ele também não estava muito errado ao dizer que, quando a beijasse, os dois terminariam pelados. Se Sam tivesse escolhido um lugar melhor, se os dois não estivessem no quintal dela, Jane não teria recuperado a sanidade a tempo de interrompê-lo. Já que estava sendo sincera consigo mesma, ela podia muito bem admitir que gostava das brigas. Com todos os seus 3 noivos, na verdade, com a maioria das pessoas, Jane sempre tivera de se conter, editar seus golpes verbais. Ela sabia que tinha a língua afiada. Shelley e David sempre fizeram questão de lhe dizer isso. A mãe tentara ensiná-la a ser mais gentil em suas respostas, e em parte fora bem sucedida. Quando estava na escola, Jane se esforçava para ficar de boca calada, porque a rapidez do seu cérebro deixava os colegas confusos, incapazes de acompanhar seus processos mentais. E ela também não queria ferir os sentimentos de ninguém, o que logo descobrira que fazia simplesmente ao falar o que pensava. Jane valorizava a amizade com Marcy, TJ e Luna, porque, por mais diferentes que todas fossem, as 3 aceitavam suas observações mais ácidas e não se deixavam intimidar. Ela sentia o mesmo tipo de alívio em seus embates com Sam, porque a língua dele era tão afiada quanto a sua, com a mesma agilidade e a mesma rapidez verbal. Ela não queria discutir isso. Com essa admissão, Jane percebeu que tinha 2 escolhas. Podia se afastar, o que fora sua primeira tendência, ou podia ensinar a ele uma lição sobre brincar com seus sentimentos, droga.
Se havia uma coisa com que ela não queria que ninguém brincasse, era com os seus sentimentos. Bem, está certo, havia duas coisas. Também não queria que ninguém brincasse com o Viper. Mas Sam, valia a pena lutar por Sam. Se ele tinha outras mulheres em mente e na cama, então Jane simplesmente teria de expulsá-las e fazê-lo pagar por ter lhe dado trabalho. Pronto, ela se sentia melhor agora. Seu plano de ação estava resolvido. Jane chegou à emissora mais rápido do que imaginara, mas por outro lado, não havia muito trânsito nas estradas e nas ruas tão cedo da manhã. Luna já estava lá, saindo do Camaro branco, parecendo tão arrumada e descansada quanto se fossem 9 da manhã em vez de 4. A amiga usava um vestido de seda dourada que tornava sua pele morena radiante. Isso é meio assustador, não é? Disse ela quando Jane se aproximou e as duas seguiram para a porta dos fundos como tinham sido instruídas. É estranho, concordou Jane. Não é normal que as pessoas estejam acordadas e funcionando a esta hora. Luna riu. Tenho certeza de que todo mundo no caminho estava aprontando alguma. Por que outro motivo alguém estaria na rua agora? São todos traficantes de drogas e pervertidos, prostitutas, ladrões de banco, assassinos e espancadores de mulheres. Personalidades da televisão? As duas ainda riam quando Marcy chegou. Assim que se aproximou das amigas, ela disse: Vocês viram como a rua está cheia de gente esquisita? Esse povo só deve sair de casa depois da meia-noite. Já tivemos essa conversa, disse Jane sorrindo. Acho que é seguro dizer que nenhuma de nós é muito festeira, arrastando-se para a cama no meio da madrugada. Eu já arrastei muito por aí, comentou Marcy alegre. Mas fiquei cansada de sujar minhas mãos. Ela olhou ao redor. Não acredito que cheguei antes de TJ. Ela sempre está adiantada e eu atrasada. Talvez Galan tenha tido um chilique. Proibiu ela de vir? Sugeriu Luna. Não, ela teria ligado para avisar que não viria. Respondeu Jane. Ela verificou o relógio. 3:55. Vamos entrar. Talvez eles tenham café. E preciso de um suprimento constante para me manter coerente. Como já estivera numa emissora antes, Jane não se surpreendeu com o espaço cavernoso, escuro, cheio de cabos pelo chão. Câmeras e luzes pareciam sentinelas pelo set, enquanto monitores observavam tudo. Havia pessoas ao redor, vestidas de calça jeans e tênis, e uma mulher com um terninho chique cor de pêssego. Ela veio na direção das amigas com um sorriso radiante e profissional estampado no rosto, a mão estendida. Olá, eu sou Júlia Belotti da GMA. Imagino que vocês sejam as líderes da lista. Ela riu da própria piada e apertou a mão de cada uma. Vou entrevistar vocês, mas não eram 4? Jane se controlou para não contar as cabeças espalhafatosamente e respondeu: Não, acho que só há 3 de nós aqui. Isso era cortesia da língua afiada, o tipo de coisa que ela geralmente evitava dizer. TJ está atrasada, explicou Marcy. TJ e Otter, certo? A senhorita Belotti queria mostrar que fizera o dever de casa. Sei que você é Marcy Dian. Assisti à matéria que saiu no telejornal local. Ela fitou Jane com um olhar avaliador. E você é? Jane Brigg. A câmera vai amar esse rostinho, disse a senhora Belotti e então se virou para Luna com um sorriso. Você deve ser Luna Sisson. Puxa, se a senhora Yotter for tão bonita quanto vocês, isso vai ser um sucesso estrondoso. Já ficaram sabendo de como a lista conquistou Nova York? Na verdade, não, respondeu Luna. Estamos surpresas com a atenção que estão dando a essa lista. Não se esqueça de dizer algo assim na frente das câmeras.
instruiu a senhorita Belotti, olhando para o relógio. Sua testa franziu um pouco com irritação. Então, a porta se abriu e TJ entrou. O cabelo e a maquiagem impecáveis. O vestido de um tom azul forte que valorizava sua pele. Desculpem pelo atraso, disse ela, juntando-se ao grupinho. TJ não ofereceu nenhuma explicação, apenas o pedido de desculpas, e Jane lhe lançou um olhar afiado, vendo a fadiga por trás da maquiagem. Todas tinham um bom motivo para parecer cansadas, considerando o horário, mas TJ tinha mais razão para o estresse. Onde fica o banheiro? Perguntou Jane. Quero dar uma retocada no batom, se tiver tempo, e então encontrar uma xícara de café, se tiver. A senhorita Belotti riu. Sempre tem café numa emissora de televisão. O banheiro fica por aqui. Ela as guiou por um corredor. Assim que a porta se fechou atrás delas, todas se viraram para TJ. Você está bem? Perguntou Jane. No que se refere a Gallan, sim, estou bem. Eu o mandei para um motel ontem à noite. É claro que ele talvez tenha chamado a namorada para lhe fazer companhia, mas isso é escolha dele. Namorada? Repetiu Luna, com os olhos arregalados pelo choque. Mas que filho da puta! Disse Marcy, deixando TJ decidir se o xingamento era direcionado a Gallan ou se era apenas um modo de a amiga expressar indignação. Agora ele não tem muita moral para agir de modo superior sobre esse negócio da lista, não é? Observou Jane. TJ riu. Não, e ele sabe bem disso. Ela olhou para os rostos preocupados das amigas. Eu estou bem. Se Gallan quiser sair do casamento, prefiro saber agora a perder meu tempo tentando melhorar as coisas. Depois que eu tomei essa decisão, parei de me preocupar. Há quanto tempo ele tem um caso? Quis saber Marcy. Ele jura que não tem caso nenhum, que não me traiu fisicamente. Como se eu fosse acreditar nisso. Claro, disse Jane. E eu acredito no Papai Noel. Talvez ele esteja falando a verdade, disse Luna. É possível sim, mas não provável, opinou Marcy com a voz cheia da experiência. Qualquer coisa que eles admitam sempre é a ponta do iceberg. É da natureza humana. TJ deu uma olhada no batom. Não acho que faça muita diferença. Gallan está apaixonado por outra pessoa. Então, o que importa se ele dormiu com ela ou não? Mas vamos deixar isso para lá. Não estou preocupada. Se alguém tem que se redimir, esse alguém é ele. Vou aproveitar essa história da lista o máximo possível. E se alguém nos fizer alguma proposta para escrevermos um livro, acho que devíamos aceitar. Podemos muito bem fazer um pouco de dinheiro, contando o tanto de aborrecimento que isso já nos causou. É isso aí, garota, disse Marcy e acrescentou. Brick foi embora. Ele ficou magoado. Todas ficaram boquiabertas ao tentar imaginar Brick sentindo alguma coisa. Se ele não voltar, reclamou ela, vou ter que começar a sair à caça de novo. Nossa, como eu detesto pensar nisso. Sair para dançar, deixar que os homens me paguem bebidas. Que coisa horrorosa. As 4 saíram do banheiro rindo. A senhorita Belotti estava à espera delas. Ela as levou até a mesinha do café, onde alguém havia providenciado 4 xícaras para as convidadas. O set já está pronto para gravarmos depois que vocês terminarem aqui, disse ela, subitamente insinuando que deveriam calar a boca e sentar. O responsável pelo áudio precisa instalar os microfones e testá-los, e a iluminação tem que ser ajustada. Venham por aqui. Com as bolsas guardadas fora de vista e os cafés em punho, as amigas se acomodaram num set decorado como uma sala de estar confortável, com um sofá e 2 poltronas, algumas samambaias falsas e uma luminária discreta que estava apagada.
Um cara que parecia ter uns 20 anos começou a prender os microfones nelas. A senhorita Belotti prendeu o dela próprio na lapela do terninho. Nenhuma das garotas tivera a presença de espírito de usar um blazer. O vestido dourado de Luna não foi um problema, assim como o decote fechado de TJ. Marcy vestia um suéter sem mangas, com gola rolê, o que significava que seu microfone só poderia ser preso na garganta. Ela teria de tomar muito cuidado ao mexer a cabeça. Caso contrário, o som resultante do movimento bloquearia todo o áudio. E então o homem olhou para o suéter de gola canoa de Jane e disse: "Xiii." Ela sorriu e virou a palma da mão para cima. "Eu prendo. Coloco na lateral ou bem no meio?" Ele devolveu o sorriso. "Prefiro que fique bem no meio. Obrigado." "Pare de dar em cima de mim," repreendeu ela enquanto passava o microfone sob o suéter e o prendia na gola entre os seios. "Está cedo demais para isso." "Vou me comportar." Piscando, ele prendeu o fio na lateral do corpo dela e então voltou para o equipamento. "Certo, preciso que todas vocês falem, uma de cada vez para verificar o som." A senhorita Belotti começou a puxar assunto, perguntando se elas eram de Detroit. Depois que o som foi devidamente verificado e as câmeras estavam prontas, a jornalista olhou para o produtor, que começou uma contagem regressiva e apontou de volta para ela, que começou tranquilamente a introduzir a entrevista com um comentário sobre a famosa, ou infame, dependendo do ponto de vista, lista que se tornara a sensação nacional, sendo discutida nas mesas de café da manhã em todos os estados. Então, ela apresentou cada uma das amigas e perguntou: "Vocês têm um homem perfeito nas suas vidas?" Todas riram. Ah, se ela soubesse! Luna bateu com o joelho no de Jane. Aceitando a deixa, ela disse: "Ninguém é perfeito. Na hora que estávamos escrevendo, brincamos que a lista, na verdade, é ficção científica. Pode até ser, mas as pessoas a estão levando a sério." "Ah, isso fica a critério delas," comentou Marcy. "As qualidades que listamos são as nossas ideias do que o homem ideal teria. Um grupo de 4 mulheres diferentes provavelmente pensaria em coisas diferentes, ou listaria os itens em outra ordem. Vocês sabem que alguns grupos feministas estão revoltados com os requisitos físicos e sexuais da lista. Depois que as mulheres passaram tanto tempo lutando para não ser julgadas por sua aparência ou o tamanho do seu busto, houve alguns comentários sobre como julgar os homens por seus atributos físicos prejudica esse posicionamento." Luna ergueu uma sobrancelha perfeita. "Achei que parte do movimento feminista fosse dar às mulheres a liberdade de serem sinceras sobre o que desejam. Nós listamos o que desejamos, fomos sinceras." Esse tipo de pergunta era a especialidade dela. Luna abominava pessoas politicamente corretas e nunca hesitava em deixar clara a sua opinião. "Nós também nunca pensamos que a lista viria a público," disse TJ. "Ela foi publicada acidentalmente." "Vocês teriam sido menos sinceras se soubessem que a lista ficaria famosa?" "Não," brincou Jane. "Nós teríamos aumentado os requisitos." Que se danasse. Por que não se divertir com aquilo como TJ havia sugerido? "E vocês disseram que não tem um homem perfeito em suas vidas," disse a senhorita Belotti impassível. "Mas tem um homem normal?" Bem, aquela provocação tinha surgido com a sutileza de um especialista, pensou Jane, perguntando-se se o objetivo da entrevista era pintá-las como encalhadas. Abrindo um pequeno sorriso, ela precisava admitir que, diante das circunstâncias, isso não estava muito longe da realidade. "Na verdade, não," disse ela. "A maioria dos homens não é avantajada o suficiente." Marcy e TJ riram. Luna se contentou com um sorriso.
Uma risada rapidamente abafada soou fora da câmera. A senhorita Belotti se virou para TJ. Fiquei sabendo que você é a única casada do grupo. O que seu marido acha da lista? Ah, ele não gostou muito, admitiu ela alegre. Mas eu também não gosto quando ele fica babando por causa de seios enormes. Então vocês ficaram pau a pau? É isso? Tarde demais. A entrevistadora percebeu que suas palavras não foram as mais adequadas. Pau sendo a palavra-chave, comentou Marcy séria. Que bom que a entrevista não estava sendo exibida ao vivo. A questão é que, disse Luna, a maioria dos requisitos são qualidades que as pessoas deveriam ter. O primeiro item era fidelidade, lembra? Se você está num relacionamento, deveria ser fiel e ponto final. Eu li o artigo inteiro sobre a lista, e se vamos ser sinceras, podemos admitir que a maior parte da conversa de vocês não tratou de como é bom ser fiel ou confiável. A discussão mais intensa foi sobre as características físicas de um homem. Nós estávamos nos divertindo, disse Jane calmamente. E não somos loucas. É claro que queremos homens que sejam atraentes para nós. A senhorita Belotti deu uma olhada em suas anotações. No artigo, vocês não foram identificadas pelo nome. São listadas como A, B, C e D. Quem é a A? Não vamos divulgar isso, disse Jane. Ao seu lado, ela sentiu Marcy enrijecer. As pessoas estão muito interessadas em quem disse o quê, comentou Marcy. Já recebi telefonemas anônimos perguntando quem eu sou. Eu também recebi, acrescentou TJ. Mas não vamos dizer. Nossas opiniões não foram unânimes. Uma de nós talvez tivesse mais convicção sobre determinado item do que as outras três. Queremos que nossa privacidade seja a maior possível. Outra péssima escolha de palavras. Quando todas pararam de rir, a senhorita Belotti voltou para o lado pessoal. Você está saindo com alguém? Perguntou a Luna. Não exclusivamente. Toma essa, Chamal. Ela olhou para Marcy. E você, Marcy? Não no momento. Toma essa, Brick. Então, apenas a senhorita Yotter está em um relacionamento? Vocês não acham que talvez sejam exigentes demais? Por que deveríamos atenuar nossos critérios? Questionou Jane, os olhos soltando faíscas. E a partir daí, a entrevista foi ladeira abaixo. Meu Deus, que sono! Disse TJ bocejando quando elas saíram do estúdio às 6h30. A senhorita Belotti tinha bastante material para editar para a pequena matéria que iria ao ar. Em determinado momento, ela deixara as anotações de lado e discutira passionalmente o ponto de vista feminista. Jane duvidava de que qualquer programa de televisão matutino pudesse usar sequer uma fração do que fora dito, mas a equipe da emissora ficara fascinada. Independente do que fosse usado, a matéria iria ao ar na segunda-feira seguinte. Até lá, talvez ninguém mais estivesse interessado. Afinal de contas, por quanto tempo ainda a lista seria discutida? As pessoas tinham vidas para viver, e a lista já tivera bem mais do que seus 15 minutos de fama. Aqueles telefonemas estão me deixando um pouquinho preocupada, disse Marcy, franzindo a testa para o céu brilhante e sem nuvens. As pessoas são estranhas. Você nunca sabe a quem está incomodando. Jane sabia de uma pessoa a quem queria incomodar. Se parte do que dissera fosse ao ar, Sam provavelmente encararia aquilo como um desafio pessoal. Ela com certeza esperava que sim, porque fora exatamente isso que planejara. Capítulo 14. Vamos lá, disse Marcy depois que todas receberam suas bebidas e fizeram os pedidos na lanchonete na qual foram tomar café.
Conte o que aconteceu com Galan. Não há muito o que contar, respondeu TJ, dando de ombros. Quando cheguei em casa ontem, ele estava lá. Começou a exigir que eu parasse de falar com as minhas amigas. 3 amigas específicas, e vocês podem imaginar quem são. Eu rebati, dizendo que ele teria que abrir mão de um amigo para cada uma das minhas. E aí, acho que foi intuição feminina, porque de repente comecei a questionar se ele não havia passado os últimos 2 anos sendo tão frio por causa de outra mulher. Qual é o problema dele? Esbravejou Luna, indignada. Será que Galan não sabe como é sortudo por ter você? TJ sorriu. Obrigada. Não vou desistir, sabem? Talvez a gente consiga dar um jeito nas coisas. Mas, se não der certo, não vou deixar isso me destruir. Pensei bastante ontem à noite. E Galan não é o único culpado. Ele pode não ser o homem perfeito, mas eu também não sou a mulher perfeita. Você não está tendo um caso com outro homem, observou Jane. Eu não disse que somos culpados da mesma forma. Se ele quiser salvar o casamento, vai ter que melhorar muito, mas eu também terei. Em que sentido? Perguntou Marcy. Não é que eu tenha ficado largada, mas também não me esforço em nada para atraí-lo. E também faço todas as vontades dele para agradá-lo, o que, convenhamos, aparentemente é bom para ele. Mas se Galan quer ter um casamento em que os parceiros são iguais, isso deve ser enlouquecedor. Eu divido minhas opiniões com vocês da mesma forma como costumava fazer com ele. Mas agora parece que, quando eu estou em casa, escondo tudo de interessante que tem em mim. Eu sou a cozinheira e a empregada, nunca a amante e a parceira, e isso não faz bem para o casamento. Não é de se espantar que ele tenha perdido o interesse. Você sabe como isso é clichê, querida? Indagou Jane num tom cheio de indignação. Independente do que aconteça, as mulheres se sentem culpadas. Ela mexeu o café encarando a xícara. Eu sei. Às vezes a culpa é mesmo nossa. Mas que merda, odeio estar errada. 25 centavos, disseram 3 vozes. Ela revirou a bolsa atrás de trocados, mas só encontrou 46 centavos. Acabou colocando $1 sobre a mesa. Alguma de vocês pode trocar o dinheiro para as outras. Preciso arrumar mais trocados. Sam acabou com as minhas moedas. Houve uma longa pausa, com 3 pares de olhos focados nela. Finalmente, Luna perguntou com delicadeza. Sam? Quem é Sam? Vocês sabem. Sam, meu vizinho. Marcy apertou os lábios. Esse seria o mesmo vizinho que é policial? Apesar de você tê-lo descrito várias vezes como um babaca, alcoólatra, traficante de drogas e filho da puta vagabundo? Um desleixado que não via uma lâmina de barbear e um chuveiro há milênios? Certo, disse Jane. É esse cara mesmo. E agora você o chama pelo nome? Perguntou TJ, maravilhada. O rosto de Jane ficou quente. Mais ou menos. Ah, meu Deus! Os olhos de Luna estavam esbugalhados. Ela ficou vermelha. Que medo! Disse Marcy, e os 3 pares de olhos piscaram chocados. Jane se remexeu no banco, seu rosto ficando cada vez mais quente. A culpa não é minha, soltou ela na defensiva. Ele tem uma picape vermelha, 4x4. Entendo porque isso faria uma diferença incrível, disse TJ, analisando o teto. O fato é que ele não é tão babaca assim, murmurou Jane. E daí, na verdade, ele é babaca, mas tem o lado bom. E o melhor deles é o que está dentro da calça, não é? Zombou Marcy, partindo direto para o golpe baixo. Luna, numa surpreendente falta de decoro, soltou um gritinho e começou a ecoar. Conta, conta, conta! Como se tivessem num filme. Pare com isso, sussurrou Jane. Eu não fiz nada demais. Ih,
TJ se inclinou para mais perto. O que foi que você fez dessa vez? Foi só um beijinho, só isso. Um beijo não é motivo para corar desse jeito, disse Marcy sorrindo. Ainda mais se tratando de você. Jane fungou. É óbvio que Sam nunca te beijou. Caso contrário, você não faria um comentário tão incorreto. Foi tão bom assim, é? Ela não conseguiu reprimir o suspiro que saiu dos seus pulmões, nem a forma como seus lábios se curvaram. Foi tão bom assim. Quanto tempo durou? Eu acabei de dizer que não transamos, foi só um beijo. Da mesma forma que o Viper era só um carro e o Monte Everest só um morro. Eu perguntei do beijo, disse Marcy impaciente. Quanto tempo durou? Jane não sabia o que responder. Ela não cronometrara o evento. E além do mais, havia um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, como o clímax iminente, mas posteriormente negado. Não sei, em 5 minutos, eu acho. Todas a encararam, piscando. 5 minutos? Perguntou TJ com a voz fraca. Um beijo durou 5 minutos? Lá vinha aquela vermelhidão de novo. Jane a sentia subindo pelo pescoço. Luna lentamente balançou a cabeça, incrédula. Espero que esteja tomando anticoncepcional, porque você está na zona do perigo. Ele pode dar o bote a qualquer momento. É isso que ele pensa também, disse Jane e fez uma careta. Por acaso, abasteci meu estoque ontem. Pelo visto, não é só ele que pensa assim, brincou TJ e abriu um sorriso enorme. Ah, isso é digno de comemoração. Vocês todas estão agindo como se eu fosse uma causa perdida. Vamos colocar as coisas da seguinte forma. A sua vida social era uma porcaria, disse Marcy. Não era, não. Quando foi a última vez que você saiu com um cara, Jane? Marcy tinha razão nesse ponto, porque Jane sabia que fazia muito tempo. Tanto tempo que ela nem lembrava mais. E daí que eu não saio muito? É por escolha própria, não por falta de opção. Não esqueçam que o meu histórico em escolher homens não é dos melhores. E o que esse Sam policial tem de diferente? Muita coisa, disse Jane distraída, pensando nele sem roupa. Depois de um momento de devaneio, ela balançou a cabeça para voltar à realidade. Na metade do tempo, quero torcer o pescoço dele. E na outra metade? Ela sorriu. Quero arrancar as roupas dele. Para mim, essa é a base de um bom relacionamento, disse Marcy. Com certeza, é mais do que eu tinha com Brick, e passei um ano com ele. Jane ficou aliviada com o fato do assunto se desviar de Sam. Como ela podia explicar o que não entendia? Aquele homem era enlouquecedor. Os dois soltavam faíscas juntos, e ele não voltara para casa na noite anterior. Ela devia estar correndo na direção oposta, não planejando formas de tê-lo só para si. O que ele disse? Não muito, o que foi uma surpresa. Quando Brick fica irritado, ele é tão razoável quanto uma criança de 2 anos fazendo pirraça. Marcy apoiou o queixo nas mãos dobradas. Admito que ele me pegou desprevenida. Eu tinha me preparado para gritos e xingamentos, mas não para sentimentos de mágoa. Talvez ele se importe mais do que você pensa, disse Luna. Mas até ela parecia duvidar disso. Marcy soltou uma risada irônica. O que nós tínhamos era conveniente para os dois, mas não era o romance do século. E você? Chamal deu sinal de vida? A mudança de assunto de Marcy indicava que ela estava tão pronta para parar de falar de Brick quanto Jane estivera desesperada para discutir qualquer coisa que não fosse Sam. Na verdade, ele deu sim. Luna parecia pensativa. Ele parecia, não sei, um pouco impressionado com toda essa atenção, como se eu tivesse passado a ter mais valor de repente, se é que isso faz sentido. E me convidou para jantar.
em vez de dizer que passaria lá em casa como sempre faz. Uma bolha de silêncio cobriu a mesa. Todas trocaram olhares, desconfiadas com a mudança de atitude de Chamal. A expressão de Luna continuava pensativa. Mas eu recusei. Se eu não era interessante o suficiente para ele antes, não sou interessante o suficiente agora. É isso aí, garota, disse Jane muito aliviada. Todas trocaram batidas de mão em comemoração. E agora? Chamal foi deixado oficialmente para trás ou você está esperando por alguma coisa? Estou esperando, mas não vou ligar de volta para ele. Se Chamal quiser me ver, sabe usar o telefone. Mas você o dispensou, argumentou Marcy. Eu não disse para ele sumir da minha vida. Só falei que não podia jantar, que tinha outro compromisso. Ela deu de ombros. Se nós vamos ter qualquer tipo de relacionamento, as regras precisam mudar, o que significa que preciso criar algumas, em vez de fazer tudo do jeito dele. Nós somos bastante problemáticas, disse Jane, suspirando e buscando consolo em sua xícara de café. Nós somos normais, corrigiu TJ. Foi isso que eu disse. As 4 estavam rindo quando a garçonete trouxe os pedidos, servindo os pratos diante de cada uma. Suas vidas amorosas eram coletivamente um desastre. Mas e daí? Elas tinham ovos mexidos e batatas fritas para tornar tudo melhor. Como era sexta-feira, o grupo manteve a tradição de jantar no Ernest depois do expediente. Jane achava difícil acreditar que só se passara uma semana desde que tinham criado a lista com tanta tranquilidade. Em uma semana, muita coisa mudara. A primeira fora o clima no restaurante. A entrada das amigas foi acompanhada de uma onda de aplausos e um coral de vaias. Algumas mulheres, sem dúvida parte das feministas indignadas, juntaram-se às vaias. Dá para acreditar numa coisa dessas? Murmurou TJ quando se sentaram. Se nós fôssemos profetas, diria que estávamos prestes a ser apedrejadas. Eram as mulheres perdidas que recebiam pedradas, disse Luna. Nós também somos dessas, brincou Marcy e riu. Pelo visto, agora as pessoas reagem à nossa presença. E daí? Se alguém quiser dizer algo na nossa cara, acho que podemos suportar o tranco. O garçom de sempre apareceu com as bebidas de sempre. Ei, vocês estão famosas agora, disse ele alegre. Se estava chateado com certos elementos da lista, não demonstrou. É claro que havia a possibilidade de ele nem saber quais eram os elementos. Só de pensar que bolamos tudo na sexta passada, sentadas àquela mesa ali, disse Jane. É mesmo. Uau! Ele olhou para a mesa em questão. O chefe vai adorar saber disso. É, talvez ele possa encapar a mesa ou coisa assim. O garçom balançou a cabeça lentamente, parecendo incerto. Acho difícil. Não é isso que fazem com cavalos? Ela estava cansada. Cortesia de ter acordado no meio da madrugada. Então, demorou um pouco até ligar os pontos. Isso é capar, não encapar. Ah, o alívio ficou óbvio na cara dele. Eu estava me perguntando como se faz isso com uma mesa. Bem, é necessário ter 4 pessoas, disse Jane. Cada uma segura uma perna. TJ botou a cabeça embaixo da mesa, os ombros chacoalhando enquanto ela tentava controlar o riso. O olhar de Marcy parecia um pouco descontrolado, mas ela conseguiu fazer o pedido apenas com um leve tremor na voz. Luna, a mais comportada de todas, esperou até todas pedirem ao garçom e ele desaparecer na cozinha antes de cobrir a boca com as mãos e rir até chorar. Uma para cada perna, repetiu ela, arfando, e começou a rir mais. O jantar não foi tranquilo como sempre, porque as pessoas ficavam indo até a mesa delas para fazer comentários, tanto maldosos como elogiosos. Quando a comida chegou, estava queimada. Era óbvio que o cozinheiro fazia parte dos críticos. Vamos embora?
finalmente disse Marcy enjoada. Mesmo que conseguíssemos comer esse carvão, seria impossível com essa gente toda interrompendo. Pagaremos por essa comida? Perguntou Luna, examinando o disco de hóquei que devia ser um hambúrguer. Normalmente eu diria que não, respondeu Jane. Mas se nós criarmos caso hoje, é provável que isso acabe nos jornais amanhã. Suspirando, todas concordaram. Sem praticamente terem tocado nos pratos, elas pagaram a conta e foram embora. O normal era ficarem conversando depois de comer, mas dessa vez passava pouco das 6 quando saíram. O sol de verão ainda brilhava no céu e o calor era escaldante. Cada uma seguiu para o seu respectivo carro. Jane ligou o motor do Viper e ficou parada por um instante, ouvindo um ronronar retumbante de uma máquina poderosa e bem cuidada. Ela ligou o ar-condicionado no máximo e ajustou o vento para bater em seu rosto. Jane não queria ir para casa e assistir ao jornal, no caso de a lista aparecer de novo, decidindo por fim ir ao mercado logo em vez de deixar para o dia seguinte. Ela seguiu para o norte pela Van Dyck, passando como um foguete pela fábrica da General Motors à esquerda e resistindo à vontade de virar à direita, que levaria até a delegacia de Warren. Ela não queria ver se havia uma picape vermelha ou um Pontiac surrado no estacionamento. Só precisava comprar comida e voltar para Bobo. Já fazia tanto tempo que ela estava fora que ele provavelmente começara a atacar uma nova almofada. Jane não era do tipo que demorava no mercado. Ela odiava comprar comida, então encarava aquilo como se fosse uma corrida. Guiando o carrinho em alta velocidade, ela voou pelos legumes e verduras, pegando repolho, alface e algumas frutas. E então seguindo adiante para os outros corredores. Apesar de não cozinhar com frequência, já que era trabalho demais para uma pessoa só comer, às vezes ela fazia um assado ou algo assim. E então passava a semana montando sanduíches com os restos. Mas Bobo precisava comer. Um braço a envolveu pela cintura e uma voz grave disse: "Sentiu minha falta?" Jane conseguiu reprimir o berro, de modo que ele acabou soando como um gritinho, mas deu um pulo e quase acertou a pilha de comida de gato. Virando ela rapidamente, posicionou o carrinho entre os dois, arregalando os olhos com uma expressão apreensiva. "Desculpe", disse ela, "mas não te conheço. Acho que você me confundiu com alguém." Sam fez cara feia. Os outros clientes o observavam, obviamente curiosos. Pelo menos uma senhora parecia disposta a ligar para a polícia se ele desse um passo em falso. "Muito engraçado", resmungou ele. Sam deliberadamente tirou o blazer, revelando o coldre em seu cinto e a grande pistola preta alojada ali. Como seu distintivo estava preso ao lado, a atenção do grupo de olhos arregalados no corredor se dissipou enquanto murmúrios de "ele é um policial" alcançavam os ouvidos da dupla. "Vai embora", disse Jane. "Estou ocupada." "Já percebi. Você está participando de alguma competição? Já faz uns 5 minutos que estou tentando te alcançar pelos corredores." "Não faz não", rebateu ela olhando para o relógio. "Nem estou aqui há 5 minutos." "Tudo bem, 3 então." "Eu vi um rastro vermelho passando pela Van Dyck e resolvi segui-lo imaginando que seria você." "Seu carro tem radar?" "Estou com a picape, não com o carro da delegacia." "Então você não pode provar que eu estava indo rápido demais." "Mas que droga, eu não vim te multar", disse Sam irritado. "Mas se você não começar a ir mais devagar, vou chamar uma viatura para fazer as honras." "Então você veio aqui só para me encher o saco?" "Não", disse ele com uma paciência exagerada. "Eu vim porque estive fora e queria te dar notícias." "Você esteve fora?" repetiu Jane, arregalando os olhos o máximo possível. "Eu nem percebi." Sam trincou os dentes.
Ela sabia disso porque viu sua mandíbula travando. Tudo bem, eu devia ter ligado. As palavras soavam como se tivessem sido arrancadas dolorosamente de suas entranhas. É mesmo? E por quê? Porque nós somos vizinhos? Completou ela, quando Sam não pareceu encontrar a palavra que queria. Ela estava começando a se divertir, pelo menos tanto quanto podia enquanto tentava não dormir em pé. Porque nós estamos envolvidos. Ele lhe lançou um olhar irritado, não parecendo nem um pouco feliz por estar envolvido. Envolvidos? Não, eu não me envolvo. Mas vai se envolver, disse ele baixinho. Só que Jane o ouviu de toda forma. Assim que ela abriu a boca para reclamar, um garoto, talvez com uns 8 anos de idade, se aproximou correndo e lhe deu um cutucão na costela com uma arma a laser de plástico, fazendo barulhos de disparos elétricos enquanto apertava o gatilho várias vezes. Você morreu, disse ele vitorioso. A mãe do garoto surgiu correndo, parecendo irritada e impotente. Damian, pare com isso! Ela abriu um sorriso que mais parecia uma careta. Não incomode as pessoas. Fique quieta, respondeu o garoto mal educado. Você não está vendo que eles são alienígenas? Desculpe, disse a mãe, tentando arrastar o filho para longe. Damian, venha comigo ou vai ficar de castigo quando chegar em casa. Jane teve de se controlar para não revirar os olhos. O garoto lhe deu outro cutucão nas costelas. Ai! Ele começou a fazer os barulhos de tiro de novo, divertindo-se com o desconforto dela. Abrindo um grande sorriso e se abaixando para se aproximar do querido Damian, forçando a voz para parecer o mais alienígena possível, Jane disse: Ah, veja só, um pequeno terráqueo. Ela se esticou e lançou um olhar de comando para Sam. Mate-o! Damian ficou boquiaberto. Seus olhos se arregalaram quando ele tomou a pistola no cinto do detetive. Uma série de sons agudos que soavam como um alarme de incêndio começaram a sair de sua boca. Sam xingou baixinho, agarrou Jane pelo braço e começou a puxá-la na direção da saída. Ela conseguiu pegar a bolsa do carrinho enquanto era arrastada. Ei! E as minhas compras? Reclamou ela. Você pode passar mais 3 minutos aqui dentro amanhã e pegar tudo de novo, disse ele com uma violência reprimida. Agora estou tentando evitar que você seja presa. Presa? Por quê? Perguntou Jane indignada, enquanto ele a arrastava para o outro lado das portas automáticas. As pessoas se viravam para encará-los, mas a maioria seguia os sons dos gritos de Damian no corredor 7. Que tal por ameaçar matar aquele fedelho e criar um tumulto? Eu não ameacei matá-lo, só mandei você fazer isso. Ela estava tendo dificuldade em acompanhá-lo. Sua saia longa não fora feita para correr. Sam a virou contra a lateral do prédio, fora do campo de visão, e a pressionou contra a parede. Não acredito que eu senti falta disso, disse ele, provocando-a. Jane o encarou, mas não disse nada. Eu estava em Lansing, resmungou ele, inclinando-se tanto que seus narizes praticamente se tocavam, fazendo uma entrevista para um cargo estadual. Você não me deve explicações. Sam se impertigou e olhou para o céu, como se buscasse ajuda do Todo-Poderoso. Ela decidiu ceder um pouco. Tudo bem, um telefonema não faria você parecer carente demais. Sam murmurou alguma coisa. Jane fazia ideia do que tinha sido, mas infelizmente ele não precisava pagar por cada palavrão que dizia. Se precisasse, ela teria ganhado uma grana. Jane agarrou as orelhas dele, puxou sua cabeça para baixo e o beijou. De repente, ela estava presa contra a parede. Os braços de Sam tão apertados ao seu redor que era difícil respirar, mas aquela não era sua prioridade no momento.
Tê-lo contra seu corpo, sentir o gosto dele, essas coisas sim eram importantes. A pistola estava no cinto, então Jane sabia que não era isso o que sentia contra seu estômago. Ela se remexeu para ter certeza. Não, aquilo definitivamente não era uma pistola. Sam arfava quando afastou a cabeça. Você escolhe os piores lugares, disse ele olhando ao redor. Eu escolho? Eu estava cuidando da minha vida, fazendo compras, quando fui atacada não só por um, mas por 2 maníacos. Você não gosta de crianças? Jane piscou. O quê? Você não gosta de crianças? Você queria que eu matasse o garoto? Eu gosto da maioria das crianças, respondeu ela impaciente. Mas não daquela. Ele me deu um cutucão na costela. Eu estou cutucando seu estômago. Jane abriu um sorriso doce que o fez estremecer. Sim, mas você não está fazendo isso com uma arma de plástico. Vamos embora daqui, disse Sam, parecendo desesperado, e a acompanhou até o carro. Capítulo 15. Quer café? Perguntou Jane ao destrancar a porta da cozinha e deixá-lo entrar. Ou prefere chá gelado? Continuou ela, pensando que um copo grande e gelado seria ideal agora, com aquele calor escaldante lá fora. Quero chá, respondeu Sam, arruinando a imagem de que policiais vivem à base de café e rosquinhas. Ele observava a cozinha. Por que a sua casa parece mais habitada que a minha, sendo que você só mora aqui há algumas semanas? Ela fingiu refletir sobre o assunto. Acho que foi uma questão de desempacotar minhas coisas. Sam olhou para o teto. Eu senti falta disso, murmurou ele para o gesso, ainda buscando uma luz. Jane deu várias espiadas nele enquanto pegava 2 copos do armário e os enchia de gelo. Seu sangue borbulhava nas veias, da forma como sempre acontecia quando ele estava por perto. Fosse de raiva, empolgação ou desejo, uma combinação das 3 coisas. Confinado na cozinha aconchegante, Sam parecia ainda maior, seus ombros preenchendo o espaço da porta, sua altura fazendo a mesinha para 4 pessoas com tampo de azulejos de cerâmica parecer minúscula. Você fez entrevista para que cargo, Sam? Polícia Estadual, Departamento de Investigação. Jane tirou a jarra de chá da geladeira e encheu 2 copos. Quer limão? Não, obrigada. Puro está bom. Sam aceitou o copo oferecido, os dedos roçando os de Jane. Isso foi o suficiente para deixar seus mamilos duros e em estado de alerta. O olhar dele se concentrou na boca de Jane. Parabéns. Ela piscou. Eu fiz alguma coisa? Jane torceu para ele não estar se referindo à popularidade da lista. Ah, meu Deus, a lista. Ela havia se esquecido disso. Será que ele lera tudo? É claro que sim. Você não xingou nenhuma vez, e já faz meia hora que estamos juntos. Quando te arrastei para fora do mercado, você não disse nenhum palavrão. É sério? Jane sorriu, satisfeita consigo mesma. Talvez o pagamento de multas estivesse surtindo efeito em seu subconsciente. Ela continuava pensando vários palavrões, mas só precisava pagar se os dissesse em voz alta. Estava fazendo progresso. Sam inclinou o copo e bebeu. Hipnotizada, Jane observou a garganta forte se mover e lutou contra aquela necessidade violenta de arrancar as roupas dele. O que havia de errado com ela? Passara a vida inteira vendo homens beberem, mas isso nunca a afetara assim, nem mesmo com os 3 ex-noivos. Quer mais? Ofereceu ela quando Sam esvaziou o copo e colocou sobre a bancada. Não, obrigado. Aquele olhar sensual e malicioso a analisou, parando nos seus seios.
Você parece mais arrumadinha do que o normal hoje. Teve algum evento especial? Jane não ia evitar o assunto, independente de quão desconfortável fosse. Fui gravar uma entrevista para a Good Morning America mais cedo. Às 4 da manhã, dá para acreditar? Precisei acordar às 2, reclamou ela. E passei o dia inteiro como um zumbi. A tal lista está tão famosa assim? Perguntou ele surpreso. Infelizmente, respondeu ela desanimada e sentada à mesa. Sam, em vez de se acomodar na cadeira oposta, escolheu a que estava ao seu lado. Eu a encontrei na internet. Ela é bem engraçada, a senhora C. Jane ficou boquiaberta. Como você descobriu? Quis saber ela. Sam soltou uma risada irônica. Como se eu não fosse reconhecer essa sua língua afiada, mesmo por escrito. Qualquer coisa além de 25 centímetros só serve para ficar se vangloriando. Citou ele. Eu devia ter imaginado que você só se lembraria da parte do sexo. Tenho pensado bastante em sexo esses dias. E só para deixar bem claro, eu não tenho nada que só sirva para me vangloriar. Se ele não tinha, era por pouco, pensou Jane, lembrando-se com grande carinho da visão de Sam de perfil. Só fico feliz por não estar numa categoria digna de risadas. Continuou ele. Jane soltou uma gargalhada e se jogou contra o encosto da cadeira com tanta força que acabou caindo no chão. Ela ficou sentada lá, segurando as costelas. A dor, em sua maior parte, havia passado, mas agora, diante de um desleixo tão grande, dava sinais de vida. Apesar disso, ela não conseguia parar de rir. Bobo se aproximou com cautela, mas decidiu que não queria chegar perto demais, buscando abrigo sob a cadeira de Sam. Ele se inclinou para baixo e pegou o gato, colocando-o no colo e acariciando o corpo longo e magro. Bobo fechou os olhos e começou a emitir um zumbido. O gato ronronava, e Sam a observava, esperando até a onda de risadas se transformar em risinhos e arquejos. Jane sentou-se no chão, os braços agarrando as costelas e os olhos cheios de lágrimas. Se ainda havia rímel em seus cílios, com certeza estavam escorrendo por suas bochechas, pensou ela. Precisa de ajuda para se levantar? Perguntou Sam. Mas já vou logo avisando que se eu botar minhas mãos em você, talvez não consiga te soltar de novo. Não preciso de ajuda, obrigada. Com cuidado e com um pouco de dificuldade por causa da saia longa, Jane se levantou e secou os olhos com um guardanapo. Ótimo. Eu não quero incomodar o... Como é mesmo o nome dele? Bobo? Que tipo de pessoa chama um gato de bobo? A culpa não é minha, é da minha mãe. Um gato devia ter um nome que ele possa honrar. Chamá-lo de Bobo é como batizar seu filho de Alice. Bobo devia ter se chamado Tigre ou Romeu. Jane balançou a cabeça. Romeu não seria uma boa opção. Você quer dizer que ele foi... Ela fez que sim com a cabeça. Nesse caso, acho que Bobo é um bom nome para ele, apesar de Bobo ser mais apropriado. Ela precisou segurar as costelas com muita firmeza para se controlar e não cair na gargalhada de novo. Sua mente é bem masculina. E como é que você queria que ela fosse? Como a de uma bailarina? Não, Jane não queria que a mente dele fosse nada além do que era. Nenhum outro homem já fizera a excitação borbulhar em suas veias como champanhe. E isso era um feito e tanto, considerando que, até a semana anterior, eles não haviam trocado uma palavra que não fosse um insulto. Só 2 dias haviam se passado desde aquele primeiro beijo. 2 dias que pareciam uma eternidade, já que não houvera mais nenhum contato físico até ela agarrá-lo pelas orelhas no mercado e o puxar para baixo. Como vai o seu óvulo? Perguntou Sam, as pálpebras pesadas sobre os olhos sensuais.
e Jane sabia que os pensamentos dele não diferiam muito dos seus. Já se foi, respondeu ela. Então vamos para a cama. Você acha que só precisa dizer vamos para a cama e eu vou partir para os finalmentes? Não, claro que não. Eu estava imaginando que íamos fazer mais algumas coisas antes de partir para os finalmentes. Eu não vou partir para nada. E por que não? Porque estou menstruada. Que engraçado. Jane não se lembrava de já ter dito isso para um homem antes, ainda mais sem sentir uma gota de vergonha. As sobrancelhas do vizinho se ergueram. Você está o quê? Perguntou ele num rosnado raivoso. Menstruada, naqueles dias. Talvez você já tenha ouvido falar. É quando... Ei, eu tenho 2 irmãs. Acho que sei um pouco sobre menstruação. E uma das coisas que sei é que o óvulo fica fértil no meio do ciclo, não no fim. Ele descobriu. Jane apertou os lábios. Certo, eu menti. Sempre existe a chance de o ciclo atrasar e eu não estava disposta a me arriscar, está bem? Era óbvio que nada estava bem. Você me afastou, gemeu ele, fechando os olhos como se estivesse sofrendo uma dor aguda. Eu estava quase morrendo e você me afastou. Nossa, quando você fala assim, parece que eu fiz uma traição. Sam abriu os olhos, fitando-a com irritação. E agora? O homem era tão romântico quanto uma pedra, pensou Jane. Então, por que ela estava tão excitada? Caramba, Sam! Sua ideia de preliminares deve ser perguntar: você está acordada? Resmungou ela. Ele fez um gesto impaciente. E agora? Não. Meu Deus! Ele se recostou na cadeira e fechou os olhos novamente. Qual é o problema agora? Já disse, estou menstruada. E daí? E daí que não. E por que não? Porque eu não quero, gritou ela. Pare de me encher o saco. Sam suspirou. Tá, entendi. TPM. TPM é antes, seu idiota. Isso é o que vocês dizem. Qualquer homem te contaria uma versão bem diferente. Como se vocês fossem especialistas, zombou Jane. Querida, os únicos especialistas em TPM são os homens. É por isso que somos tão bons em lutar nas guerras. Aprendemos as táticas de evasão em casa. Jane pensou em jogar uma frigideira nele. Mas Bobo ficaria no meio do fogo cruzado, e de toda forma teria de encontrar uma frigideira antes. Sam sorriu da expressão no rosto dela. Você sabe por que TPM se chama TPM? Não ouse fazer isso, ameaçou ela. Só as mulheres têm direito de fazer piadas sobre TPM, porque doença da vaca louca já estava sendo usado. Esqueça a frigideira. Jane foi atrás de uma faca. Saia da minha casa. Sam colocou o Bobo no chão e levantou, obviamente pronto para tentar as técnicas de evasão. Pare com isso, disse ele, colocando uma cadeira entre os dois. Não vou parar com porra nenhuma. Mas que merda! Onde está minha faca grande? Jane olhou ao redor frustrada. Se morasse ali há mais tempo, saberia onde guardava as coisas. Sam saiu de trás da cadeira, deu a volta na mesa e a segurou com firmeza pelos pulsos antes de Jane conseguir lembrar em qual gaveta colocar as facas. Você me deve 50 centavos, disse ele sorrindo enquanto a puxava para perto. Pode esperar sentado. Eu te disse que não vou pagar quando a culpa for sua. Ela soprou a franja para longe dos olhos, de modo que seu olhar de irritação causasse mais impacto. Ele inclinou a cabeça e a beijou. O tempo parou novamente. Sam deve ter soltado os pulsos de Jane, porque os braços dela envolveram seu pescoço. A boca dele era ardente e ávida, e nenhum homem devia ter permissão para beijar daquele jeito e ficar fora das grades.
O cheiro dele era quente e almiscarado como o sexo, inundando os pulmões dela, cobrindo sua pele. Sam colocou uma mão grande na bunda dela e a tirou do chão, alinhando seus corpos de uma forma mais completa, virilha com virilha. A saia longa a restringia, impedindo que enroscasse as pernas ao redor dele. Jane arqueou o corpo em frustração, quase pronta para começar a chorar. Não podemos, sussurrou ela, quando Sam afastou a boca por 1 milésimo de segundo. Não podemos fazer outras coisas, respondeu ele num murmúrio, sentado com Jane em seu colo, as costas dela apoiadas no seu braço. Habilidoso, Sam enfiou uma mão no decote canoa do suéter. Ela fechou os olhos em êxtase quando a palma grossa passou por um mamilo. Ele soltou o ar num som prolongado, como um suspiro. Então foi como se os dois prendessem a respiração quando a mão dele se moldou contra o seio, decorando seu tamanho e sua maciez, a textura da pele dela. Em silêncio, Sam afastou a mão e tirou o suéter. Depois, soltou o sutiã com habilidade e empurrou as alças dos ombros, deixando-o cair no chão. Jane estava quase nua no colo dele, sua respiração rápida e ofegante quando o via observando-a. Ela conhecia os próprios seios, mas como pareciam sob o ponto de vista de um homem? Eles não eram grandes, mas eram firmes e empinados. Os mamilos eram pequenos e claros, quase rosados, macios como veludo e delicados contra o dedo áspero que Sam usava para circular um deles com suavidade, fazendo o bico se contrair ainda mais. O prazer se espalhou por Jane, fazendo-a apertar as pernas com força para contê-lo. Ele a ergueu, arqueando-a ainda mais sobre seu braço, e baixou a cabeça na direção dos seios. Sam foi gentil, sem pressa alguma. Jane ficou surpresa com seu cuidado nesse momento, em comparação com os beijos frenéticos. Ele aninhou o rosto entre a lateral dos seios, beijando as curvas, lambendo suavemente os mamilos, até que ficassem avermelhados e tão duros que seriam impossível se contraírem mais. Quando ele finalmente começou a sugá-la com uma pressão lenta, porém firme, Jane estava tão pronta para aquilo que foi como se tivesse sido tocada com um cabo elétrico. Ela era incapaz de controlar o corpo. Não conseguia parar de se contorcer loucamente nos braços dele. Seu coração martelava no peito. Sua pulsação era tão rápida que estava tonta. Jane estava completamente desamparada. Ela teria feito praticamente qualquer coisa que Sam pedisse. Quando ele parou, foi pela própria força de vontade, não pela dela. Jane o sentia tremendo, o corpo forte e poderoso estremecendo contra o seu como se tivesse calafrios, embora a pele estivesse quente ao toque. Sam se impertigou e pressionou a testa na de Jane, os olhos fechados e as mãos acariciando grosseiramente seu quadril e suas costas nuas. Se algum dia eu entrar em você, disse ele num tom exausto, vou durar uns 2 segundos, talvez. Jane estava doida. Só podia estar, porque 2 segundos de Sam pareciam bem melhor do que qualquer coisa em que conseguisse pensar naquele momento. Ela o encarou com os olhos vítreos e a boca inchada, pronta. Como queria aqueles 2 segundos. Ela os queria mais do que tudo. Sam olhou para os seus seios e emitiu um som que era a mistura de lamento e gemido. Murmurando um palavrão, ele se inclinou para baixo e pegou o suéter do chão, pressionando-o ao peito dela. Talvez seja melhor você vestir isso. Talvez seja, respondeu Jane, e até para si mesma sua voz parecia drogada. Seus braços não pareciam funcionar.
Eles continuaram entrelaçados ao redor do pescoço de Sam. Ou você coloca o suéter, ou nós vamos para o quarto. Essa não era a pior das ameaças, pensou Jane. Quando todas as células do seu corpo gritavam sim, 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 contanto que sua boca não dissesse aquilo, ela se manteria firme, mas estava começando a duvidar seriamente das vantagens de se enrolar Sam por 2 dias, quem dirá por 2 semanas, como era seu plano original. A ideia de torturá-lo não parecia mais tão divertida quanto antes, porque agora Jane sabia que também estaria torturando a si mesma. Ele colocou os braços dela dentro das mangas do suéter e passou por sua cabeça, arrumando o tecido no lugar. Jane notou que o suéter estava ao contrário, mas quem se importava? Não ela. Você está tentando me matar, acusou Sam. Também vou te fazer pagar. Como? Perguntou ela, interessada, apoiando-se nele. Sua coluna estava com o mesmo problema dos seus braços. Era impossível mantê-la firme. Em vez daquela meia hora de ação que você diz que quer, vou te dar 29 minutos. Jane riu. Achei que você só fosse durar 2 segundos. Isso é só na primeira vez. Na segunda, vamos botar fogo nos lençóis. Ocorreu a ela que seria melhor sair do colo dele. A ereção de Sam parecia uma barra de ferro contra seu quadril, e conversar sobre sexo não ajudava naquela situação. Se Jane não quisesse mesmo ir para a cama com ele agora, deveria se levantar. O problema é que ela queria mesmo ir para a cama com ele, e só uma pequena parte do seu cérebro ainda hesitava. Aquela pequena parte, no entanto, era insistente. Ela havia aprendido do modo mais difícil que não podia presumir que a vida teria um final feliz. E só porque os dois tinham tesão um pelo outro, não significava que havia alguma coisa entre eles além de sexo. Jane pigarreou. É melhor que eu me levante, não é? Se você precisar mesmo se mexer, vá devagar. Está ruim assim? Pode me chamar de vulcão Etna. Quem é essa tal de Etna? Sam riu, como fora a intenção dela, mas o som parecia tenso. Com cuidado, Jane saiu do seu colo. Ele fez uma careta e se levantou desajeitado. A parte da frente da sua calça parecia deformada com toda aquela ereção. Jane tentou não ficar encarando. Me conte sobre a sua família, disse ela subitamente. O quê? Sam parecia não entender a mudança de assunto. Sua família, me conte sobre ela. Por quê? Para te distrair de... Você sabe. Ela gesticulou para o você sabe em questão. Você disse que tem 2 irmãs. Sim, e 4 irmãos. Jane piscou. Uau! 7? Pois é. Infelizmente, minha irmã mais velha, Dorothy, foi a terceira a nascer. Meus pais ficaram tentando ter outra menina para ela não ser a única. Eles tiveram mais 3 garotos antes de conseguirem uma irmã para Dorothy. E onde você está nessa fila? Sou o segundo mais velho. E você é próximo da sua família? Sou sim, bastante. Todos nós moramos do mesmo lado do estado. Tirando Andy, a mais nova. Ela faz faculdade em Chicago. A distração estava funcionando. Sam parecia mais relaxado do que antes, apesar de seu olhar ainda apresentar uma tendência a se focar nos seios sem sutiã. Para dar a ele algo que fazer, Jane serviu outro copo de chá gelado e lhe entregou. Continua. Pessoal, essa história está ficando cada vez melhor. Fica comigo para ficar sabendo da continuação. Um beijo e até a próxima!